Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo novamente um médico, Jorge Freitas. Muito obrigada por estares aqui, Jorge. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Jorge, nós vamos falar sobre harmonização facial. Já tenho trazido outras médicas que têm falado da parte mais de dermatologia, falámos com a Mariana um bocadinho mais sobre botox, sobre ácido hialurónico e hoje venho falar contigo sobre uma coisa que tem sido muito interessante, a técnica que tu trabalhas, esta questão da harmonização, porque de facto aquilo que eu sinto é quase como parece que estamos a conseguir encontrar alternativas a cirurgias e a procedimentos muito invasivos, não é? A coisas que se calhar podem ser um bocadinho mais reversíveis ou que podem ser mais acessíveis para pessoas que não se sentem bem com o seu corpo, não é? E também com o seu corpo não gostam. Exatamente. Bem, esta questão da harmonização facial, no fundo, não é uma novidade. Ela já existe há bastante tempo aqui na medicina estética, mas no fundo tem ganho mais fama, mais popularidade ultimamente, precisamente porque é um conjunto de técnicas que visam melhorar proporção, harmonia, simetria nos rostos e também corporal, não é? Mas no fundo isto visa embelezar. São técnicas pouco invasivas, contrariamente ao que se fazia até agora e que se continua a fazer, obviamente, cirurgias, mas como a cirurgia ainda é algo que as pessoas consideram muito invasivo e têm medo, é que a harmonização facial acaba por corrigir pequenos defeitos, digamos, no rosto das pessoas, sempre baseado muito em linhas de beleza que nos orientam nestas técnicas. Por exemplo, pessoas que têm o queixinho mais retraído, conseguimos com um preenchimento projetar e alinhar, fazer com que o perfil fique mais bonito, um equilíbrio entre nariz, boca e queixo. Portanto, no fundo é um conjunto de técnicas que visam, lá está, uma melhoria do aspecto global da pessoa. Tendo a vantagem de serem técnicas, a maior parte delas reversíveis, e que deixam a pessoa muito mais confortável com este tipo de procedimentos. Isso é que eu te ia perguntar, porque de facto é isso, uma cirurgia é uma coisa muito definitiva e lá está, se calhar para o corpo ainda continua a ser importante, no rosto as pessoas se calhar retraem-se mais, não é? Porque é algo que depois não podem esconder de todo, mas que na harmonização facial tu consegues de facto, se a pessoa não gostar, tu consegues mudar esse efeito. Exatamente. Sim, a maior parte das técnicas, digamos, dos produtos utilizados são reversíveis. Estamos a falar, por exemplo, de preenchimento com ácido hialurónico. Até há uns 15 anos atrás, 10, os preenchimentos, muitos deles eram definitivos. E isso acabou também por dar uma conotação um bocadinho negativa à medicina estética, porque eram preenchimentos que ficavam no corpo e de algum modo funcionavam como um corpo estranho. E então isso muitas vezes fazia com que houvesse reações inflamatórias e deformação do rosto. Hoje em dia não. Hoje em dia injetamos sobretudo ácido hialurónico, é uma substância que existe no nosso corpo, mas basicamente ela é modificada em laboratório, é transformada numa espécie de um gel que é capaz de volumizar determinadas estruturas que queremos volumizar. Um lábio, uma maçã do rosto, uma mandíbula. Se não gostarmos do efeito, temos exatamente a hialuronidase, que é como se fosse o antídoto. Consegue desfazer esse gel em 24 a 48 horas. Então não há por ter medo de fazer estes procedimentos. Exato, dá-te logo muita segurança. Exatamente. Tu tens muitas pessoas que te trazem pedidos de coisas assim meio esquisitas, tipo a cara delas com filtros do Instagram ou do TikTok, e assim ou não? Sim. Isso acontece muito. Os filtros e as redes sociais realmente
Quando nós usamos um filtro, a pele fica sem imperfeições, muitas vezes ficamos com aqueles ângulos faciais maravilhosos, top model look, e às vezes há pessoas que dizem com aqueles lábios muito, muito, muito bonitos, muito volumosos, há pessoas que dizem, doutor, eu quero isto. E às vezes não dá. Às vezes a estrutura facial não permite aquilo. E então muitas vezes o trabalho é tentar explicar, ok, conseguimos aqui uma melhoria, conseguimos luminizar um lábio, mas com este lábio não conseguimos atingir isto, conseguimos melhorar, mas não conseguimos. Então às vezes é um bocadinho difícil este fenómeno das redes sociais, porque, e como é tudo muito imediato, não é? O filtro já está. Sim. E as pessoas muitas vezes procuram esses resultados imediatistas na medicina estética. E uma medicina estética bem feita é aquela que é feita de maneira progressiva, em que os resultados vão aparecendo de forma subtil, mas, na minha opinião, não deve ser uma medicina estética transformadora, tal como nós vemos nesses filtros de transformar, mas, no fundo, uma medicina estética muito natural, com uma beleza muito natural e, sobretudo, uma medicina estética regenerativa. Isto é, nós vamos envelhecendo, é normal envelhecer, é normal ter esses sinais do tempo, mas nós não queremos um anti-aging, nós queremos um well-aging, portanto, um envelhecer bem. E, no fundo, um regenerar tecidos, um regenerar funções. Mas sim, o Instagram e outras redes sociais e os filtros não têm ajudado muito o trabalho do médico estético nesse sentido. Sim, até porque cria visuais muito... são completamente diferentes. Às vezes vou experimentando os filtros e aquele... Eu acho que a parte mais interessante dos filtros é que realmente era aquilo que tu dizias, a pele fica completamente sem imperfeições. Que depois não é uma coisa real, mas que dá-te logo aquele up. Se tu tiveres com uma pele menos boa naquele dia, fica logo, parece que tens base, parece que estás logo maquilhado. E eu acho que isso é muito... Acho que vai trazer a longo prazo, sobretudo em pessoas mais jovens, muito uma tendência para procurarem essa perfeição que se calhar não existe e talvez essa insatisfação, mas que eu acho que é importante nós também irmos passando essa mensagem que acabaste de dizer, não é? Que a harmonização facial também tem que ser algo discreto e que te permita sentir-te tu próprio, mas numa versão se calhar 2.0, sentes-te um bocadinho melhor e não necessariamente alterado, não é? Sentir-te outra pessoa. Sem dúvida. Uma coisa que falamos aqui sobre pele, sobre imperfeições, a verdade é que isto dos filtros também teve um bom impacto. Eu estava a falar num impacto negativo, mas a verdade é que a procura por cuidados de pele, por skincare, por qualidade de pele, tem sido maior. Portanto, tem havido um maior investimento por parte das pessoas em cuidados cosméticos. E também demasiado cedo, não é? Também vemos tendências às vezes de crianças já a tentarem fazer rotinas de skincare, que está errado. As crianças, protetor solar e hidratante, chega. Mas a verdade, a procura e o interesse pelo skincare tem sido cada vez maior. Isso é bom. Isso é bom porque uma pele trabalhada, e uma pele trabalhada não é só com skincare, é com exercício físico, com nutrição, mas uma pele que realmente é trabalhada também nos permite depois obter melhores resultados em termos de medicina estética. Sim, claro. E a pessoa também fica mais satisfeita, não é? Porque como um todo está tudo bem. Sim. E tu também tens cada vez mais procura pela parte dos homens, não é? Sem dúvida. O que é que eles fazem mais? O que é que eles te pedem mais? É algo que me deixa muito contente, porque sempre houve muito estigma associado aos cuidados de medicina estética no homem, não é? O homem não tinha que fazer estas coisas, isto eram coisas de mulher, e isso é uma ideia que até há bem pouco tempo ainda estava enraizada, e ainda está um bocadinho enraizada. Sim, Eu recentemente até escrevi um artigo sobre esse tema, mas a verdade é que tenho cada vez mais homens a fazer procedimentos estéticos. Bom, à cabeça, digamos, temos os procedimentos, os tratamentos capilares, mas isto é porque o homem, infelizmente, a grande maioria tem um problema chamado alopecia androgenética, portanto aquela queda de cabelo que nós vamos vendo progressiva, e então parte dos cuidados procurados pelo homem tem a ver com isso, com tratamentos capilares. Quando falamos de harmonização facial, há muito uma tendência de procura, por exemplo, toxina botulínica, o vulgar Botox, é digamos o rei dos procedimentos, tanto no homem como na mulher, mas depois os preenchimento de mandíbula, preenchimento de mento, zigomático, malar, no fundo, masculinização do rosto. Okay. O rosto masculino... Tem mais ângulos, não é? Exatamente. O rosto masculino é um bocadinho mais anguloso, são ângulos mais definidos, mais dramáticos, digamos. Na mulher é tudo um bocadinho mais subtil. E então, para ter esses ângulos mais
vincados, mais marcados, é preciso ter uma estrutura óssea muito específica, que poucos têm, no fundo. E então é muito procurada o preenchimento de mandíbula, de mente e de zigomático, precisamente para dar aquele aspecto mais top model look, mas no masculino. Mais angular. Exatamente. Mas por acaso eu tenho uma questão com isso, que é, se a pessoa tiver um bocadinho, imagina que é um homem que tenha um bocadinho de excesso de peso e às vezes começa a ter aquela coisa da papada e assim. Se nós fizermos esses procedimentos para a definição da mandíbula, tu consegues realmente ter efeitos mesmo que a pessoa não perca peso? Há alguma forma, por exemplo, de disfarçar a papada? Que, olha, homens e mulheres são coisas que eu assim imenso em consulta, a dizer, de repente começou a sentar aqui uma coisa. A papada é um tema muito, muito interessante e muito complexo, porque ela pode ter várias causas. Desde falta de osso, digamos, quando o queixinho é muito para dentro, dá uma ideia de uma papada, que é mais de ilusão óptica. Pode e aí haver... tu conseguirias, se fizesse exatamente, com a projeção do queixo, já dá para disfarçar, faz aquele efeito óptico de disfarçar a papada. Pode ser por acúmulo de gordura, em pessoas mais gordinhas acontece isso, e então aí convém haver a perda de peso, mas depois fica também a flacidez, temos de tratar a flacidez, portanto a papada pode ser também por flacidez. Então temos alguns procedimentos que conseguem melhorar essa flacidez e, portanto, ou temos a projeção do queixo no sentido de esticar e reduzir aqui a papada, ou então, quando temos essa gordurinha ou essa flacidez, também há procedimentos que melhoram isso. Estávamos então a falar de pessoas com excesso ponderal, que realmente já têm algum volume facial. Aí temos de ter algum cuidado nos preenchimentos, porque se já temos algum volume, se vamos preencher mais, podemos, em vez de estar a conseguir ângulos, estar ainda a arredondar mais o rosto. Pois. E, portanto, por isso é que isto da harmonização facial acaba por ser quase uma ciência. Eu às vezes brinco um bocadinho com o termo arquitetura da beleza, mas no fundo é quase que um trabalho de arquitetura, de proporção, de equilíbrio. E então muitas vezes temos que, para conseguir determinado padrão, a perda de peso é bastante importante. Sim, porque é isso que estava a pensar, não é uma pessoa que realmente se calhar não gosta muito do rosto porque está mais arredondado, pode ter a ver com isso também, não é? De depois ir procurar fazer algum procedimento para ajudar, mas na verdade tens muita gordura sobre o tecido. Isso também é outra dúvida que eu tenho. Se tu tiveres muita gordura no tecido, tu podes prejudicar ou até melhorar os resultados, o tempo que eles duram. Isso tem alguma influência? Quando temos muita gordura, temos maneira, por exemplo, de reduzir essa gordura. Existem aparelhos que conseguem, por exemplo, diminuir a quantidade de gordura e também, ao mesmo tempo, estimular a produção de colagênio. Portanto, diminuir a flacidez. Porque quando nós diminuímos gordura, fica um espaço vazio. E esse espaço vazio faz com que a pele fique mais flácida. Então, conseguimos de algum modo, essa melhoria. Não, até estava a perguntar, Jorge, era se tu quando fazes, por exemplo, se fizeres uma definição de mandíbula, se a pessoa tiver muita gordura, se de alguma forma esse procedimento tu sabes que vai durar menos tempo naquela pessoa por causa da gordura ou mais tempo, não tem influência? Não tem propriamente muita influência, agora acho que vai influenciar o resultado de maneira negativa, porque se pensarmos, a gordura acaba por causar peso no rosto, então o rosto já é um rosto que está mais descaído. Então, colocando mais peso com ácido hialurónico, podemos não conseguir aquela definição que queremos. Então, é preciso ter cuidado nos preenchimentos em pessoas que têm um bocadinho de peso a mais. E tens assim algum procedimento em harmonização facial que as pessoas ficam mesmo surpreendidas com os resultados? Para mim, eu vou dizer qual é que é o do nariz. O do nariz. Eu não queria acreditar. Quando vejo os teus antes e depois, não, é que parece mesmo... Nariz... Partiste a cânula. Nariz é assim. Nariz é dos procedimentos mais perigosos. Não há muita gente que faz nariz. Isto é nariz não cirúrgico. E o que é que nós conseguimos fazer no nariz? Na verdade, nós trabalhamos fazemos um bocadinho de uma ilusão óptica, não é? Porque eu trabalho com ácido hialurónico no nariz, corrige sobretudo deformidades que nós vemos em perfil de frente. Nós não conseguimos corrigir grande coisa. Às vezes, quando a asa nasal é um bocadinho larga, conseguimos com um bocadinho de toxina fazer com que ela não dilate tanto quando falamos, ou a ponta
não descer tanto quando falamos, que isso acontece em algumas pessoas, mas os preenchimentos conseguem-nos dar um ar completamente reto e às vezes fazer aquele levantamento da ponta do nariz de maneira não cirúrgica. E sim, é muito transformador. É um procedimento, lá está, com alguns riscos, mas com pequenas quantidades de ácido hialurónico. Às vezes estou a falar meio mililitro, meia seringa, consegue-se fazer quase como uma rinoplastia. Pois, um nariz completamente novo. Principalmente de perfil. Mas lá está, no fundo é um disfarçar de pequenas deformidades. Às vezes há aqui estas bossas nasais e é tentar disfarçar. Sim, porque na prática isso é como se estivesses quase a insuflar um bocadinho as células, não é? Não sendo insuflar como é óbvio, não é? Fundo, exato, sim. mas preenches... No fundo é imitar osso. Exato. É? Quando temos assim uma bossa, digamos, assim um altinho e aqui uma depressão, no fundo estamos a imitar osso. Exato. Aplicar um ácido hialurónico um bocadinho mais duro, que não se vê quando a pessoa olha, não vê nada, mas consegue ver realmente o efeito. Então na ponta do nariz às vezes são... Eu já tive pacientes de chorar mesmo, que olharam e tinham assim, muito complexo com o nariz e olhar e ficarem assim, ai, obrigado, obrigado, isto foi mesmo... Sim, eu acho que esse é o mais incrível. Nas olheiras eu acho que é o mais assustador. Porque eu penso, tipo, só de pensar em ter uma agulha a aproximar-se do meu olho já fico em pânico. E a olheira também é daqueles procedimentos mais complexos e que dá mais problema. Então, em que sentido? Okay. Para já porque existem 3 tipos de olheira. E há sempre aquela tendência de que a olheira preenche-se com ácido hialurónico e está resolvida. Mas infelizmente não é assim. Existe a olheira por falta de volume, que realmente começamos a ver um risquinho, ali uma depressão, um sulco, e essa sim preenche-se com ácido hialurónico. Mas depois existem olheiras com pigmento, por exemplo, pessoas que têm um fototipo mais elevado, pele mais escura, essa olheira preencher não vai fazer nada, portanto é pigmento. Existem outros tratamentos, lasers, por exemplo, peelings. E existe aquela olheira associada ao papinho, quando a pessoa acorda de manhã, que tem o papinho assim, retenção, e aí o ácido hialurónico geralmente não se pode colocar, porque ele atrai água e ainda vai piorar a olheira. Mas sim, a olheira tem que ser muito bem diagnosticada. Depois a escolha de produto é muito importante, porque ele é colocado relativamente superficial, não temos aqui muita profundidade, então tem que ser colocado de maneira a que não se note, porque não olhamos e qualquer coisinha já se vê ali um altinho. E a questão da cânula ou da agulha é um bocadinho assustador para quem vê, mas se a pessoa estiver abstraída, aquilo faz-se bastante, bastante ou fácil. Ou punhas uns óculos, ou eu tinha que fazer uma anestesia geral, porque não ia aguentar. Sério? Não, mas sério, não é doloroso, assustador. é só assustador a questão da técnica. Pois, exato. Mas eu sou muito conversador, portanto eu distraio os meus pacientes a conversar. Não, eu, por acaso, não sou assim muito manianta das agulhas, não me faz assim muita impressão. Eu acho que tudo o que seja nos olhos faz-me imensa sem impressão. Dúvida, sem Por isso é que eu digo que é assustador, porque é no sentido de ser uma zona... Sim, é muito perto de uma zona nobre, digamos. Exato. Olha, e estavas a falar da alopécia e realmente nos homens acaba por ser mais visível, vá. Sim. Mas o que é que tu consegues fazer em termos de, no fundo, reverter essa situação? Que tratamentos é que normalmente usas? Porque nas mulheres isso também acontece e, na verdade, também há coisas que possamos fazer que não sejam os implantes, não é? Porque os implantes têm sempre aquela associação a ser algo muito doloroso. Claro, é um mais sacrifício muito grande, não é? No fundo, infelizmente, a maior parte dos homens são afetados pela alopecia androgenética. Então, o que é isto? A alopecia é queda de cabelo. Andro vem do grego andro, significa homem, e genética porque tem um padrão genético, mas não afeta só homens. Tem a ver com a hormona mais prevalente no homem, que é a testosterona. E então, o cabelo desta região aqui em cima tem receptores para a hormona, para a testosterona, na forma de DHT. E o que é que acontece? A hormona vai-se ligando ao fio de cabelo, o cabelo começa a ficar mais fininho, mais superficial e deixa de crescer. Então não é uma verdadeira queda de cabelo, ele simplesmente deixa de crescer. E nós nunca sabemos de que modo é que a pessoa vai ser atingida. As pessoas ficam só com uma entradazinha, outras ficam com a região da coroa sem nada e outras ficam completamente calvos. Então o que é que nós temos para oferecer sem ser o transplante? Ou antes do transplante? Temos medicação, portanto temos medicação que favorece a circulação no couro cabeludo. Temos medicação que tem alguma ação anti-androgénica, portanto anti-hormona, e essa pode ser oral ou pode ser tópica, ou até injetável, sob a forma de mesoterapia. São umas picadinhas que fazemos no couro cabeludo e de algum modo conseguimos aportar nutrientes
e fazer esta ação anti-hormona. Ou então também temos outro tratamento que tem ganho muito destaque, não só para o capilar, que é o plasma rico em plaquetas, o PRP. E é um tratamento que consiste em retirar sangue do próprio paciente, como se fosse uma colheita normal, de uma análise de sangue. O sangue vai a centrifugar e depois selecionamos a porção de plasma. E esse plasma tem plaquetas, há um concentrado plaquetar. E as plaquetas são ricas em fatores de crescimento. Portanto, esse plasma é injetado no couro cabeludo e os fatores de crescimento vão estimular o folículo a produzir mais fios de cabelo. Então, muitas vezes, numa fase inicial, para tentar retardar a progressão da doença, porque nós sabemos que esta alopecia androgenética é progressiva, a tendência é ir piorando com o tempo, conseguimos fazer estes tratamentos que muitas vezes retardam a necessidade de um transplante capilar, que é aqui uma solução cirúrgica, mas que acarreta, é uma solução que, por ser cirúrgica, está mais associada à questão da recuperação, do tempo que é preciso tirar para o fazer. E da dor também, e da dor, embora hoje em dia se utilizem protocolos que minimizam muito a dor e o desconforto, mas é sempre uma pequena cirurgia. Exato. Ou seja, no fundo é tirar sangue da própria pessoa, centrifugar o sangue para extrair dessa parte do plasma e depois voltares a colocar, mas numa zona específica, não é? Na zona sobretudo, a zona onde o cabelo é sensível à ação hormonal. Mas esse PRP também tem outras aplicações muito interessantes, também na medicina estética. Pode ser aplicado no rosto, para estímulo de colagênio e de elastina, pelos mesmos fatores de crescimento, decote, pescoço, mãos. E noutras especialidades médicas também tem uso, tem ortopedia em recuperação de lesões desportivas. Então, o plasma rico em plaquetas tem ganho muito destaque, vai de encontro àquela medicina regenerativa que falei antes, porque no fundo é com um tratamento natural, com o nosso próprio sangue, não é? Não há nada mais natural, conseguir recuperar, revitalizar tecidos, recuperar estruturas. Sim, isso é muito giro. E essa alopécia, então significa que se as pessoas procurarem aqueles multivitamínicos para o cabelo, etc., isso não vai ajudar ou pode ajudar, mas não é a solução? É isso, pode ajudar, mas não é a solução. Nós temos esta alopecia androgenética, que é uma das principais causas de queda de cabelo, e depois temos também os eflúvios, por exemplo. Acontece muito nas senhoras no pós-parto. Eu às vezes vejo também senhoras que chegam lá e dizem: doutor, eu vou ficar careca. Isto é o meu resultado do meu cabelo depois de um ano pós-parto. Exatamente, assim, estou a amamentar e vou ficar careca. E a verdade é que muitas vezes tem a ver com com os suplementos vitamínicos conseguimos recuperar. Portanto, os eflúvios é uma queda aumentada de cabelo num determinado período de tempo, mas é reversível. Enquanto que, graças a Deus. Ainda bem, não é? Enquanto que na alopecia androgenética as vitaminas ajudam a revitalizar o cabelo, mas não estão a tocar naquela questão hormonal, não é? A queda tem a ver com uma questão hormonal. Então os suplementos vitamínicos ou aquelas ampolazinhas que às vezes dizem vão à farmácia, umas ampolazinhas. Não chega. Não é o suficiente. Não é o suficiente. E tomar testosterona nestes casos fazia sentido? Ou aplicar testosterona topicamente? A testosterona geralmente até faz cair o cabelo. Faz cair. Vamos pensar, por exemplo, pessoas que fazem, por exemplo, em ginásio, que fazem esteroides. Muitas vezes têm queda de cabelo precoce. Ok. Porquê? Porque a testosterona é convertida na tal DHT, na dihidrotestosterona, e atua ali no folículo, fazendo com que ele fique mais pequenino, mais superficial e deixe de crescer. Então aqui a testosterona pode ter um efeito exatamente contrário, a fazer queda de cabelo. Não quer dizer que os níveis de testosterona, por exemplo, pessoas que tenham níveis de testosterona muito altos, muito elevados, tenham mais queda de cabelo. Também não há uma relação direta. Okay. Isto aqui é uma relação mais genética. Pois. Pode vir de parte da mãe, da parte do pai, e às vezes, infelizmente, vem dos dois. E acaba por pessoas que às vezes têm 20 e poucos anos, já estão completamente calvas, e outras têm 40 e têm uma pequena perda de densidade. E não tem tanto a ver com os níveis hormonais. Tem a ver com a sensibilidade do fio de cabelo, com os tais receptores. Exato, e estava a pensar, o stress muito provavelmente também pode... O stress é mais a favor daquela queda de cabelo que eu falei, do eflúvio. Exato. Portanto, stress cirúrgico, uma cirurgia, stress do dia-a-dia, pós-parto, algumas doenças, anemia,
déficits nutricionais, tudo isso podem ser causas de cabelo, de queda de cabelo, reversíveis. Os tais eflúvios, aquela queda aumentada, mas que depois conseguimos recuperar. Não, já estava aqui na minha cabeça a magicar o que é que a nível de... Imagina que geneticamente tu consegues perceber que há uma tendência para esta alopécia androgenética. O que é que nós poderíamos fazer para manipular um bocadinho, de certa forma, um retardamento do aparecimento desta alopécia, não é? De certa forma, conseguir desbloquear um bocado essa ação. Já se consegue fazer isso. Existem testes genéticos. Assim como existem testes genéticos, por exemplo, para a parte de nutrição, para a parte dos telómeros, que tem a ver com o envelhecimento. Também existem testes genéticos para a parte capilar, para percebermos realmente, porque isto são vários genes implicados. E então, às vezes, estes testes genéticos conseguem-nos dar, por exemplo, a sensibilidade que a pessoa tem a determinado fármaco. Entre o fármaco A e o fármaco B, o fármaco A é melhor para mim, o fármaco B é melhor para ti. Portanto, e conseguimos fazer manipulados de fármacos mais direcionados para a pessoa. Isso é muito, muito interessante. Conseguir fazer essa adequação, essa personalização. Exatamente. Porque... E deste modo também estamos a começar a entender quais são os genes implicados, e eu acredito que muito em breve tenhamos aqui alguma terapia genética que nos consiga, de algum modo, mudar aqui a expressão desses genes. Ter o gene, sim, mas nós conseguirmos frenar que é um bocado isso. Frenar a ação. E isso acontece também na nutrição, não é? No fundo. Sim. Eu estudo muito epigenética e acho muito interessante, de facto, como é que tu podes retardar o aparecimento de várias doenças assim, sem dúvida, descobrindo um bocadinho qual é que é a tua tendência e onde é que eu vou atuar, não é? Porque, olha, eu trabalho muito com autoimunes e perceberes, ok, geneticamente ela está lá. Eu descobri que tinha uma doença autoimune para aí com 15 anos, porque a minha avó e a minha mãe tinham essa doença, e até foi a reumatologista na altura que disse, olha, vamos só descartar, porque já agora eu poderia aos 15 anos começar a ter logo comportamentos de estilo de vida que me ajudassem a retardar o mais possível. Portanto, eu acho que isso é muito interessante para quem não sabe, para quem se calhar até não tem geneticamente uma expressão que consigas logo dizer. As autoimunes são super difíceis de diagnosticar, se conseguires retardar o máximo possível e estudar melhor, é super interessante. Portanto, isto é só uma aplicação onde nós o podemos fazer, não é muito giro. Eu ia-te perguntar, se este PRP tem contraindicações? Não, basicamente não. É um produto natural, é o nosso... É o teu sangue. É o nosso sangue. Digamos, se uma pessoa tiver um déficit de plaquetas, nós precisamos aqui das plaquetas e dos fatores de crescimento que estão dentro delas, realmente ele já não será tão eficaz. Portanto, não é propriamente uma contraindicação, mas lá está, não seria tão eficaz. Habitualmente, e falamos aqui na amamentação, nós não costumamos fazer procedimentos em mulheres grávidas, não é que exista uma contraindicação formal, mas preferimos não fazer mesoterapias, plasma rico em plaquetas em grávidas. Por segurança, nem botox, por segurança, nem botox. Lá está, a botox diz lá, tem que se ponderar risco, benefício, mas assim, na dúvida, é um não. Sim. Espera 9 meses. Exatamente, espera-se um bocadinho, o cabelo, nós sabemos que vai sofrer um bocadinho no pós-parto, mas... E não é logo, eu senti uma queda abismal, mas também foi, no caso agora mais recente, foi o fim do verão, que é aquela altura em que há o eflúvio maior, não é? Pelo menos acho que é quando as pessoas queixam mais, e coincidiu o pai com 4 meses pós-parto, deixado de amamentar, portanto foi tudo ao mesmo tempo, e eu senti uma queda brutal. Mas pronto, lá está, depois agora tenho estes cabelos mínimos todos, eu estou sempre despenteada, mas lá está, é uma questão que a pessoa tem que aceitar e saber que se tiveres cuidado vão voltar. E é sobretudo acalmar, ficar, porque o stress também, lá está, sabemos que vais cair o cabelo, então é assim, é uma queda muito abrupta, muitas vezes dramática, porque o volume de cabelo reduz imenso, mas é saber que é um período curto. Sim. E, portanto, vai voltar ao normal, vai reverter. Sim. É paciência e depois aceitar que não vai... resiliência aqui. Aceitas que o teu cabelo não vai ficar igual durante um tempo. Exatamente. É encarar como uma mudança de penteado, assim, temporária. Sim, exato. Ir cortando, cuidando, exatamente, etc. Acho que isso também é importante. Sem dúvida. Olha, duas últimas perguntas, Jorge. A nível de harmonização facial, tu estavas a falar muito do ácido hialurónico.
Tu és defensor depois de uma pessoa que faça, por exemplo, ir fazendo uma rotina de skincare que contenha o ácido hialurónico tópico para, de certa forma, ir ajudando a estimular ou não? O que é que recomendas? A rotina de skincare, nós agora, como tem ganho muito destaque, não é? E principalmente nas redes, são imensos ativos. É o hialurónico, é a niacinamida, é a vitamina C, são 1001 vitaminas e a pessoa fica completamente perdida. Sim. O que fazer? Será que isto é adequado para mim? Será que não é? Nós temos que pensar que o ácido hialurónico tem como principal função hidratação. E, portanto, máscaras que possamos usar, sérums, penetra na pele, mas não penetra em grande profundidade. Portanto, consegue dar aquele efeito de hidratação muito superficial. Mal não faz. Geralmente, sérums com ácido hialurónico são adequados praticamente a todos os tipos de pele. Já outros tipos de ativos, não. Tem que ser selecionados caso a caso. Mas, sim, sou a favor porque promove uma hidratação mais superficial. O objetivo do ácido hialurónico injetável geralmente é volumizar estruturas, volumizar lábios, maçãs de rosto, mas também temos ácidos hialurónicos, nós chamamos não reticulados ou skin boosters, que são ácidos que nós injetamos em determinados pontos e conseguem-nos melhorar a hidratação de dentro para fora. Quase como se fossem aqueles bioestimuladores de colagênio, não é? Um bocadinho. Bioestimulador de colagênio melhora-nos a quantidade de colagênio e elastina. Estão super em alta. Exato. Era a minha pergunta a seguir. Já vamos lá então. Melhora então a produção de colagênio e elastina. E aqui estes skin boosters melhoram então a hidratação. Ok. Sim, portanto, faz sentido e o ácido hialurónico em creme, de forma geral, a partir Sim. Embora não vá ter aquele efeito milagroso, não vai preencher, não vai dar não é colocar um hialurónico num lábio, um sérumzinho de hialurónico nos vai preencher o lábio, sem dúvida, mas a verdade é que dá um aspecto mais saudável, mais nutrido à pele. Isso é bom. Última pergunta, então, que era sobre esta questão dos bioestimuladores de colagênio, que eu vi um post teu, que eu acho que todas as mulheres agora vão querer ir ao teu Instagram a correr a ver o que é que eu estou a falar, que era uma fotografia de nádegas, tu fizeste os bioestimuladores nas nádegas e aquele rabo ficou incrível, vamos ser sinceros, ficou Obrigado. Super diferente. Sim. E aquilo é uma coisa que tu faças com muita regularidade, tens muitas mulheres a procurarem, porque aquilo dava um efeito quase como se fosse de treino, não é? Eu pensei, isto é um ano de exercício físico. A sério? É assim, o corporal tem mais procura, tem tido cada vez mais procura. Embora o facial continue a dominar e conseguimos fazer bioestimuladores de colagênio para o rosto, eu sou grande fã, porque lá está, é estimular, nós vamos perdendo colagênio a partir dos 25, 30 anos. O nosso envelhecimento, eu costumo dizer assim, nas minhas consultas, vamos falar de envelhecimento. Vou-vos contar uma história triste, mas que não tem que ser assim tão triste. E essa história é, a partir dos 25 começa o nosso envelhecimento, começamos a perder cerca de 1 a 2% dos nossos níveis de colagênio. E as senhoras, quando entram na menopausa, esse ritmo passa a 3 a 5%. E então, os bioestimuladores de colagênio, no fundo, servem para restaurar esta firmeza, esta elasticidade da pele que se vai perdendo com a perda de colagênio e de elastina. Isso também acontece no nosso corpo. E realmente há regiões como o abdômen, à volta do umbigo, o umbigo fica triste, o braço, começa quando a pessoa o músculo do adeus, começa ali a ficar tudo mais flácido. E o glúteo também acontece isso. Então conseguimos estimular colagênio nos glúteos, como eu fiz neste caso clínico. Esta paciente era muito particular porque era uma paciente que treina muito, portanto não havia aqui propriamente muita flacidez. Havia já uma estrutura muito favorecedora, portanto um glúteo muito treinado. E aqui o bioestimulador de colagênio, no fundo, serviu também como um volumizador. Conseguimos utilizar o bioestimulador de colagênio para melhorar qualidade de pele, para melhorar celulite, mas também para volumizar. Quando a necessidade de volumização é maior, eu optaria por ácido hialurónico, por volumizar com ácido hialurónico. Quando temos uma estrutura que é mais favorecedora, digamos, não havia propriamente flacidez. Tudo o que se colocasse já iria volumizar. E então daí o resultado ter sido tão bom. É importante saber que os bioestimuladores de colagênio dão um efeito imediato no sentido do volume que é colocado, mas depois o efeito é progressivo. O estímulo de colagênio começa só a partir de 6, 8 semanas após. Pois. E geralmente são necessárias várias sessões para conseguir
para conseguir esse Portanto, se querem esse para o efeito. verão, convém começar a trabalhar em E, janeiro. exatamente. O verão prepara-se no inverno. Exato. É Sim, no inverno que começamos então esse estímulo para o verão. A pessoa vai de férias daqui a 15 dias, quer ter ali o bumbum, digamos, o glúteo perfeito. É complicado. Só se fizermos ali um preenchedor, mas mesmo assim é o que eu digo. Temos que começar a preparar. A medicina estética não pode ser aquela coisa imediatista, tem que ser algo progressivo. Mesmo o Botox, não ficas logo quando sais de lá, não está Duas logo semaninhas, efeito. duas Exatamente. semaninhas, e é das coisas mais rápido. Exatamente. O que temos assim mais de imediato são os preenchimentos. Mesmo um lábio que é preenchido, preenche-se, na hora fica todo inchado, deformado, depois dias seguintes fica com pintinhas de hematomas, às vezes fica assimétrico. Só passado ali uns 7, 10 dias é que temos o resultado final. Pois, exatamente. Mas neste caso dos glúteos, o que eu achei interessante é que mesmo, e tu estavas a dizer que ela é uma pessoa que treina, nós temos tendência para ter aquelas covinhas laterais nas nádegas, não é? Que às vezes até não está todo preenchido por igual e de lado parece que faz uma covinha para dentro. E com o preenchimento ficou super redondinho, portanto estava mesmo bem. Por isso é que eu digo, o efeito que parece é realmente de um ano de exercício Sem físico dúvida. a trabalhar com muita intensidade. E estava um efeito super natural e achei muito super interessante essa técnica, porque Sim, de facto sim. é isso, tens pessoas que às vezes ficam mais magrinhas, mesmo que até já treinem e de repente perdem peso e também podem sentir isso, não é? Sem dúvida. E há pessoas que é estrutural, aquela chamada hip-dip, portanto... Hip-dip, isso tem nome. Tem aquelas covinhas Sim, laterais. que são horríveis. Sim. Muitas pessoas é constitucional, são assim, é a estrutura. E isto, houve uma determinada figura nas redes sociais que protagonizou, assim, digamos, uma alteração grande relativamente ao preenchimento dessa região e tornou isso uma tendência. Uma Kardashian. Uma Kardashian, exatamente. E, portanto, uma ou várias, que elas são todas. Uma não, várias. Elas são todas bons ter 3 e ter 4. Sabe? Exatamente. E então houve muita procura, um bocadinho por causa dessa tendência Kardashian, desse preenchimento. Geralmente ali, para as hip-dips, é preciso ir também com o preenchimento. Depende um bocadinho da estrutura. Se for muito afundado, temos mesmo que preencher com hialurónico. Mas consegue-se harmonizar. É como se fosse uma harmonização corporal. Também existe. E tem tido uma procura crescente. Agora também. que estás a falar é que eu percebo porque é que elas diziam que não tinham implantes, não é? Porque se calhar na verdade tinham feito outras coisas que não envolvem de todo implantes. Exatamente. É um preenchimento, Sim. um hialurónico ou um bioestimulador. Porque os implantes já são cirúrgicos, não é? São próteses, como as próteses de mama, não é? E, portanto, são recuperação mais prolongada, portanto, o downtime, digamos, de estar em casa sem poder trabalhar é grande. Enquanto que este tipo de procedimentos, dependendo se é preenchimento, se é bioestimulador, temos que diminuir um bocadinho a atividade física, portanto, os dias seguintes não fazer exercício físico, mas é algo que não vai influenciar no nosso dia-a-dia. No dia seguinte pode-se trabalhar perfeitamente, pode estar um bocadinho dorido, mas nada de especial. Exato. Lembrei-me só de mais uma coisa que te queria perguntar, que é, em termos de faixas etárias, no que toca à harmonização facial, por exemplo, estavas a dizer que nós a partir dos 25, 30 vamos diminuindo a produção de colagênio. Quando é que tu achas que às tantas já é a idade de parar? Ou seja, quando é que tu achas que, ok, esta pessoa já está bem, se calhar já não faz sentido fazermos bioestimuladores de colagênio ou eventualmente preenchimento? Existe dentro daquilo que é o teu conceito de medicina estética, tu às tantas pensas, ok, esta senhora tem 70 anos, está super bem para a idade, não vale a pena continuar ou vale a pena continuar? Vai continuar a ter efeito ou não? Essa é uma pergunta interessante porque é um bocadinho como a idade de começar e a idade de terminar. Não existe uma idade propriamente para começar. Há pessoas com 30 anos podem continuar a fazer a sua rotina de skincare, não têm rugas, não têm falta de volume, não têm... Está tudo bem. Mas há pessoas com 30 que já começam a notar algumas alterações, algumas ruguinhas finas, já começam a perder algum colagênio, portanto já é importante começar. E isto, a medicina estética, acaba por ser um investimento, é um contínuo. Portanto, se nós sabemos que a quantidade de colagênio vai diminuindo, e diminui sempre, assim como diminui a gordura facial, que também tem função de estrutura, assim como diminui a nossa massa óssea, portanto, toda aquela estrutura óssea que existia começa a ficar mais pequenina e no fundo é como se o nosso rosto aumentasse 2 tamanhos, como se fosse uma camisola, 2 tamanhos acima.
Portanto, faz muito sentido estar sempre a estimular a produção de colagênio. Uma senhora de 70 anos, é verdade que provavelmente o estímulo de colagênio que se vai fazer não vai haver tanta produção como haveria se calhar aos 30 ou aos 40, com esse bioestimulador, ou aos 50, mas faz sentido continuar. Okay. Faz sentido continuar, porque nós sabemos que a trajetória é sempre descendente. As rugas vão existir, não é? As rugas vão existir. E é por isso que nós estamos muito naquela abordagem de, em vez de anti-aging, que era aquele quase horror a envelhecer, não é? Não vamos envelhecer, vamos parar. Agora não é bem esse conceito. É o slow aging, ou well aging. No fundo é um envelhecer, mas bem. É natural ter rugas. É natural aos 50 termos as nossas rugas, as nossas imperfeições, as nossas manchas, mas tentar parecer um bocadinho mais fresco, um bocadinho de menos idade. E as pessoas, mesmo aos 70 anos, continuam a ser vaidosas, não é? Continuam a ter as suas necessidades. E eu acho que faz todo sentido se a pessoa se sente bem e quer manter um aspecto mais jovial, mais fresco, por que não? Exato, porque é engraçado que parece que à medida que tu vais crescendo a tua noção de idade e de envelhecimento também muda. Hoje em dia olho para os meus pais que estão na faixa dos 60 agora e penso, isto é 60? Eu antes, quando era mais nova, pensava que 60 era tipo muito mais, era uma pessoa já muito mais desgastada, muito mais cansada. E não, são pessoas super ativas, com energia. Portanto, é engraçado perceber que a tua noção também vai mudando e que se calhar a própria sociedade, a forma como nós vivemos também está a mudar um bocadinho, não é? Os avós hoje em dia continuam todos a trabalhar, se calhar não são avós de reformados, na maior parte dos casos. E se calhar são pessoas que também se querem cuidar, querem ter uma aparência jovem. E tu vês pessoas de 30 anos, que às vezes parece que têm 35 ou 40, e pessoas com 40 que parecem miúdos. Exatamente. Portanto, isso também tem a ver com os cuidados que têm. Tem a ver com todo um conjunto de hábitos. Nutrição, desporto, atividade física, atividade, ler, estimular o intelectual também é muito, muito importante. Cuidados de rotina de skincare. Eu digo, quando me perguntam, doutor, há tanta coisa, se eu tivesse de escolher uma coisa, um produto, protetor solar. Ok. Pronto, protetor Mas é solar. controverso, sabes que agora também tenho visto algumas entrevistas de pessoas que dizem que não usam aquela Isabela Fiorentino, brasileira, super conhecida também. Por exemplo, ela no outro dia estava a dar uma entrevista a dizer que nunca usava protetor solar, só quando fazia surf, que é o desporto que ela faz. Sim. E aquilo gerou um buzz e eu pensar, pronto, agora temos uma corrente de pessoas contra o protetor solar. Contra o protetor, não. Protetor solar sempre. Até aqui em estúdio. É verdade que luz de computador, luz de telemóvel também provoca fotoenvelhecimento. As pessoas acham que não, mas estamos todo o dia a olhar para o telemóvel. Portanto, estamos todo o dia... eu trabalho em escritório, eu não preciso usar protetor solar. Eu saio de casa, vou para o escritório. Não, precisamos. E, portanto, é mesmo muito importante o uso de protetor solar. E lá está, os procedimentos estéticos só funcionam, ou só tiramos partido deles, precisamente porque temos hábitos saudáveis. E sim, e agora conseguimos ver que os 60 são os novos 50, ou os novos 40, e conseguimos chegar mais longe, não é? Mas com um aspecto mais jovial, mais atividade física, sermos pessoas muito mais ativas, porque também temos outras coisas que antes não tínhamos, não é? Outra facilidade em praticar desporto, em praticar uma série de coisas, de ter acesso a alimentos menos processados e acaba por ser... Tens acesso a outro nível de conhecimento. Exatamente. É um bocadinho e de conhecimento, sobretudo o conhecimento. É como tu falavas dos homens, não é? Que começam a aparecer mais. Eu acho que os homens não são menos interessados nos temas. Eu vejo um bocado pelo meu marido, que é completamente desligado dessas coisas, não quer saber nutrição para nada, tem uma alimentação super portuguesa. E às vezes ele faz-me perguntas sobre estas coisas que eu acho interessantes, porque é do estilo, na cabeça dele ele tem a sua curiosidade, mas expressa se calhar de uma forma diferente, que as mulheres falam muito mais sobre isso, interessam-se muito mais, se calhar porque também têm que se interessar, não é? Porque desde sempre estão envolvidas na saúde de todos, são as cuidadoras, têm que se preocupar com as refeições, então se calhar isso é mais corriqueiro e em termos de sociedade é mais normal. E se calhar os homens, como não falam tanto, não quer dizer que não se preocupem, porque também vejo nas consultas depois são muito mais disciplinados às vezes em termos de hábitos, se põem aquilo na cabeça é para fazer. Portanto, é engraçado que mesmo aqui na parte estética eu acho que pode ser estigmatizado, como tu dizes, não quer dizer que não se interessem, se calhar quer dizer que não falam tanto, procuram quase de uma forma um bocadinho mais às escondidas, mas sabes que eu tenho homens que ouvem o podcast, embora eu falo muito para mulheres, mas
mas eu tenho homens que ouvem o podcast e que trazem as namoradas e as mulheres às consultas e influenciam positivamente, e isso é muito engraçado, vermos que hoje em dia já a saúde é mesmo para todos. Temos que Sem largar um dúvida. bocado esta imagem de que está muito associada às mulheres, porque já não é assim. Já E a não é medicina assim. estética é a mesma coisa. Sem dúvida. Eu tenho uma boa percentagem de pacientes homens. E isso deixa-me contente porque realmente eles vêm muito na curiosidade. Às vezes vêm com as namoradas, vêm com as esposas, assim, quase de arrasto, não é? Eu vim porque me trouxe. Eu vim porque ela acha que eu tenho rugas e tenho que fazer alguma coisa. E são um bocadinho reticentes. Mas depois entregam-se super fácil. É uma entrega muito... Sentam-se e doutor, faça o que achar melhor. Eu não quero que se note muito, querem sempre coisas muito discretas, mas faça. E confiam muito. São muito fiéis também. Fazem, gostam e voltam. Exato. Sim, mas e esse discreto também é o objetivo, não é? Exatamente. E eu gosto muito de uma medicina estética assim, que prima por uma beleza muito natural, não é? No fundo não é transformar, é realçar. Exato. Realçar pequenos detalhes que a pessoa olha e estás bem. Ai, qualquer coisa diferente, mas eu não sei o que é. Sim, e acho que é um bocadinho pensarmos na mensagem no outro dia quando falava com a Rita aqui sobre menopausa, com a Rita Cerejo. Ela também dizia uma coisa que eu acho que faz muito sentido nisto, que é, nós não temos que nos resignar a termos determinadas coisas ou determinados sintomas, não. Hoje em dia sabes que tu podes ter mais qualidade de vida se tiveres determinados cuidados, como no caso da menopausa as mulheres acham quase que é, pronto, eu vou ter que ficar assim, eu vou ter que ter baixa autoestima, ou perder a libido, ou de repente ficar com mais a boia, exato, é tipo, olha, aconteceu-me, pronto, já está, não. Nós podemos ter essa perspectiva ativa sobre a nossa saúde para que a tua autoestima, porque eu acho que isto tudo, quando pensamos em saúde e na saúde mental, também a autoestima é um pilar muito importante para nós nos sentirmos bem, estarmos bem com os outros, estarmos bem em casal, não é? E, portanto, e connosco próprios, e eu acho que esta questão de termos uma postura ativa no eu vou-me cuidar, eu vou fazer isto porque eu quero me sentir bem, faz muita diferença depois na forma como nós estamos no resto. E ela dizia isso e eu pensava, realmente, as mulheres têm muito essa ideia de cruz, da menopausa, e não tem que ser. E eu acho que a medicina estética tem que ser encarada também da mesma maneira, que é, eu não gosto disto, por exemplo, essa questão do nariz que estamos a falar é super delicada, as pessoas que têm estigmas com o nariz, aquilo é mesmo horrível. Não gostam, hoje em dia há muita coisa que podem fazer claro ativamente para se sentirem bem, não é? E às vezes é transformador, como tu dizes, a pessoa fica emocionada, sim. É incrível os resultados e a vida daquela pessoa muda. 5, 10 minutos às vezes, porque é um procedimento rápido e a pessoa fica assim, muda completamente. E a autoestima é tudo. Nós no fundo trabalhamos com autoestima. Sim. Na medicina estética é isso, trabalhamos com sentimentos, com autoestima e é muito interessante trabalhar essa dimensão das pessoas. Fazer com que a medicina estética não seja aquela coisa supérflua que às vezes que nos habituamos a ouvir, isto é supérfluo, é pouco natural, isso é para aqueles famosos, isso... Não, a medicina estética é algo que é cada vez mais acessível às pessoas, é algo que pode ser transformador a nível interno, não tanto no externo, lá está, não gosto de transformar, mas eu acho que podemos encarar a medicina estética como algo muito positivo e que está em força. Sim. Está em força. Cada vez mais, nestes últimos 3, 4 anos, tem sido um boom. Exato. E o que não há para aí são pessoas, não falta para aí, são pessoas inseguras na sua pele, sem não é? dúvida. Portanto, poderes e às vezes pequenas coisas, pequenos gestos fazem grandes mudanças na pessoa. Sim, olha, e por falar em Kardashian, porque ela é muitas vezes associada a coisas negativas, uma vez eu ouvi, estava a ver, quando era miúda via muito o programa delas, e houve uma coisa que ela me disse que acho que me acompanhou desde sempre, que ela dizia, eu se não gosto de uma coisa no meu corpo, eu vou lá e mudo alguma coisa para mudar. Ela dizia isso sobre a questão das dietas, ela estava a falar da questão do peso, mas ela dizia, se é para emagrecer porque eu não gosto de me ver, eu vou lá e mudo, pronto, eu faço dieta, é para fazer dieta, pronto. E eu senti que ela é muitas vezes associada a coisas negativas, mas só para fecharmos bem, é essa mensagem que eu acho que é importante, que é, se tu és determinado, se tu não estás contente com uma determinada coisa, tu vais lá e mudas. E acabou-se, ninguém vai mudar por ti. Claro. Não é? Claro. E aqui é um bocado a mesma coisa, se nós queremos, se está ao nosso alcance, como tu dizes, é cada vez mais acessível, se nós podemos fazer alguma coisa para nos sentirmos bem, por que não? Sem dúvida, sem dúvida. O Walt Disney dizia, if you can dream it, you can achieve it.
E é verdade. Se tu consegues sonhar, se consegues pôr esse propósito na cabeça e ter determinação para, tudo é possível. Olha, acabamos com a frase de hoje. Obrigada, Jorge. Obrigado, foi uma conversa muito boa. Obrigada. Nós vemos no próximo episódio.